A gente pensa em tecnologia, a gente pensa em luzinhas e botões, né? Sim. E raios lasers e coisa assim. Mas eu costumo sempre dizer que assim, a coisa de maior tecnologia que existe no solo da Terra é o corpo humano. Tá. Ele faz milagres, ele faz mágicas, ele faz coisas espetaculares que a nossa melhor tecnologia não chega nem perto de fazer. Tanto que até hoje não se consegue construir um robô que seja sequer parecido com o corpo humano. No máximo é uma partezinha que lembra, talvez o visual lembre, mas aí você põe ele para se mexer, põe para falar. Hoje a gente está vendo o lance de inteligência artificial, aqueles robôs que já dão até entrevista, mas eles são todos ainda muito travadões, são robôs, né? São robôs. Não enganam ninguém, né? Então, para mim não tem nada com mais tecnologia que o corpo humano. E é a partir de olhar esse corpo humano que a gente desenvolve o treinamento tridimensional. A lógica do treinamento, ele se baseado em um ponto central. Tá. Nós somos um ser mais complexo do que corpo. Então, nós somos, pelo menos, porque podemos destrinchar e abrir esse campo para outros vieses, mas pelo menos corpo, mente e espírito. E deixar essa parte do espírito, pelo menos ligado às emoções. Nós somos um ser que são massa, matéria física, que se move. Nós somos um ser que pensa, raciocina. E somos seres, na pior hipótese, que pelo menos sentem. Isso tudo a gente está provado. Que ainda pode ter um lado transcendental, que a gente não consegue nem entrar nessa seara, mas que certamente influencia. Sim. Quantas pessoas não tomam decisões baseadas nas mais diversas coisas, por exemplo, o horóscopo, ou na sua própria fé. E mesmo que, vamos até dizer num sentido mais material, que o que ela acredita não existe, só o fato dela acreditar passa a existir muda a atuação dela na vida, sabe? Eu não faço isso porque meu Deus não quer. A gente teve até convidado aqui que falou que pode ser alguma coisa de um como que chama? Esqueci a palavra aqui. Uma pessoa da sua antecedência, da família, né? Lá do seu ancestral. Sim, pode ser do seu ancestral seu que ficou ali na sua... Cara, sei lá, se você é filho do Einstein, ou terceiro neto do Einstein, sei lá. Cara, o Einstein tá na tua linha. Não tem como você não ser influenciado por ele. Sim. Se nós já somos, você imagina como você ter algo muito próximo. Então, e essa influência dele faz você tomar decisões hoje. Inclusive, a gente está falando aqui porque o Einstein existiu, né? Sim. Senão a gente não teria Pode crer. toda essa conexão que a gente tem hoje. De alguma forma, ele continua influenciando até a forma como a gente faz um podcast. Sim. Então, quando a gente pensa que a coisa é muito mais complexa, eu não posso trabalhar com o ser humano pensando nele só no corpo. Eu fiz aula de anatomia na faculdade, né? E na anatomia você tem uma bancadona imensa assim, põe um corpo lá inanimado e é ali que você estuda. Aquilo é qualquer coisa menos o que toca a minha campainha para eu atender. Quando alguém toca a campainha, ela vem mais complexa. Ela traz os problemas dela, ela traz a história dela, ela traz os traumas dela. Sim. E eu que trabalho com reabilitação e dor, isso aí são muito mais aflorados. Assim, todo o processo de dor, principalmente dor crônica, ele deixa marcas no seu emocional. Sim. Você se sente menos confiante, você é mais triste, inseguro, abala a tua autoestima, às vezes impede você de fazer as coisas que você ama. E assim, coisa simples. Uma mãe que não pode pegar um filho de 2 anos no colo. Você tem noção do impacto emocional que isso traz? Sim. Então, reabilitar, e aí é uma frase que eu uso também, que ela inclusive ela me norteia no meu processo de reabilitação, reabilitar é dar autonomia em corpo, mente e espírito. Então, qualquer coisa que você prover para essa pessoa que puder melhorar ela em corpo, mente e espírito, em última análise você está ajudando ela a se reabilitar. Porque até em casos onde você não consiga reverter um problema extremamente crônico ou genético, você pode atuar nesses outros campos e facilitar a vida da pessoa a partir, por exemplo, de uma aceitação, de um entendimento, de um acolhimento, ou até buscar recursos tecnológicos para que a vida dela também seja mais confortável a partir daquilo. Mas sem substituir o recurso tecnológico pela sua autonomia. O lance do treinamento tridimensional é empoderar. Você é o senhor da tua história e você é o senhor também do teu processo de reabilitação. O máximo que eu sou é um companheiro ali na jornada, um facilitador naquele período. Sim. E que daqui a pouco você segue, eu fico. Você entendeu? Então, se a coisa é assim, você tem que assumir esse protagonismo desde o começo. E é difícil quando você está vulnerável, né? Mas é o primeiro passo para sair dessa vulnerabilidade. Sim. É entender que a jornada é tua. Que ninguém vai fazer isso por você.
E eu costumo dizer assim, cara, eu entendo muito de corpo humano, mas de Fernando eu não entendo nada. Então, se eu for trabalhar com você, a gente é um relacionamento que começa. Assim, você tem que me ensinar a trabalhar com você. Não tem um treino pronto que sirva para todo mundo, né? Não tem. Sério, quantas pessoas já entrevistou aqui? Você consegue ver isso todo o podcast que você faz. Cada pessoa chega de um jeito, tem pessoas que chegam mais enroladas, outras são mais tímidas, outras a conversa flui melhor, outra conversa trunca, outra quer o ar-condicionado ligado, outra quer que desliga. Uma chega atrasada, uma chega na... Cara, não dá pra você criar. Imagina que você cria um modelo que é assim, ó, toda minha entrevista vai ser assim, tem que ser assim. Cara. Não passa da primeira, cara. É verdade. O mundo te mostra o tempo inteiro que você não controla as variáveis. E isso, tudo bem, parece claro. Eu tô falando, qualquer um que tá ouvindo agora tá entendendo. Não, claro, isso é óbvio. Mas como é que a gente faz o processo de reabilitação? Através de protocolo. Tá. Então você chega com um problema no joelho, sei lá, tô com condromalácia. Tem um protocolo de tratamento de condromalácia. E o que um protocolo diz para você? Ele parte do princípio que todos são iguais, porque é como se assim, aquele joelho fosse algo que é fixo, só acontece daquela forma, então qualquer processo de reabilitação tem que seguir esse passo. E aí quando você trabalha com isso, você vai ver que o mundo te desmascara no primeiro minuto. Você fala, poxa, aprendi na faculdade que se eu fizer isso aqui dá esse resultado, mas não dura uma semana para você ver que não dá. E não dá assim, numa larga escala. Até porque qualquer lesão, e qualquer uma, não importa qual seja, ela nasce de infinitas causas. E que assim, há um paradoxo sobre a causa ainda, que ela é a coisa mais importante para você tratar um processo de reabilitação. E talvez a mais inacessível também. Por quê? Nós lidamos com uma matéria, o corpo humano, que com muita boa vontade a gente sabe 10% da função humana. Significa que tem 90% da função que você desconhece. 10%? Mas com muita boa vontade. Eu acordei bem. Cardou otimista. Legal, tô otimista. Virou 10%, mas na prática não é. É mesmo. E até o que você sabe pode ser questionado, né? Porque você sabe até você não saber mais. Pensa como foi a humanidade antes de descobrir o advento do microscópio, por exemplo. Todas as suas teorias estavam criadas em cima da informação que você tinha. Você não ia criar uma teoria em cima de um micro-organismo que está dentro do corpo e que você não está vendo. Não tem como você criar essa teoria. E por mais que naquele momento você achou, sobre isso mais ou menos eu sei, quando se descobre uma coisa nova, você fala, puta, mas não era isso aqui que eu... então você começa do zero. Então ciência de verdade você só pode refutar, você nunca pode confirmar. Porque em algum momento ela pode ser refutada. E aí tudo que você sabe passa a não saber mais. Ou pelo menos vai ter que ajustar o que você sabe, né? Então a gente parte desse princípio que a gente não sabe mesmo. Então eu tenho que lidar com você, que é um ser único, inédito. E ele não é inédito só para mim, ele é inédito só para você também. A cada segundo você é uma pessoa diferente. Antes desse podcast você estava de um jeito. Acabar o podcast você vai estar diferente. Não sei se bom, se mal, mas não é o mesmo. Está sempre mudando, né? Sim, já dizia Raul Seixas. Exato. A gente está tendo uma conversa aqui. Nós estamos trocando. Sim. Não dá para falar que você vai voltar ao mesmo estado que você estava antes, até porque você tem uma experiência agora que você não tem. A experiência desta conversa, no mínimo. Então, nós somos diferentes todos os dias. Todo segundo, nós somos uma experiência inédita. Como é que um protocolo cabe aqui? Não há nenhuma possibilidade de um protocolo estar aqui. E para ajudar, tá bom, tenho que te ajudar você a solucionar uma hernia de disco. Tá, quanto você sabe desse assunto? Olha, no dia de otimismo, 10%. Então eu estou falando de um ser singular, único, inédito e inédito a cada segundo, que eu nunca vi nada parecido na vida. Nunca foi visto nada parecido na história da humanidade. Não é no hoje, é no sempre. E eu, para isso, uso ferramenta de 10% do conhecimento disso daí. É uma equação que quase não fecha. Mas na prática a gente tem isso com tudo. A gente só não tem a consciência de que tem isso. É verdade. Então, quando a gente está agindo já sem saber. E que você... e como você lida com um cenário desse? Caminhando e aprendendo ao longo do passo, ao longo da jornada, e fazendo escolhas e se baseando também na resposta que as suas escolhas fazem. Então, você está com uma dor, eu falo assim, faz esse movimento. Quando você faz esse movimento, só tem 3 condições. Só pode me dar 3 respostas. Essa dor melhorou, piorou, ficou igual. E aí você vai se nutrindo por um processo de pensamento. E assim, o ideal seria saber qual é a causa dessa dor. E ela há uma causa. E essa causa está em qualquer lugar, menos no ponto da dor. O ponto da dor é sempre a vítima. É quem está reclamando do problema. E é onde a gente normalmente faz os tratamentos, né? É verdade. A gente vai fazer o tratamento ali, mas ali não é o problema. Até para exemplificar, imagina que você pisa torto. Você pisa torto, seu joelho desalinha. Porque ele tem que estar num alinhamento, ele está em outro. Cada passo que vai você dá, está pisando num desalinhamento. Ele vai reclamar de dor, mas ele é a vítima. A causa é que ele está pisando torto. Entendi. Você vai fazer... Vai remediar a sua dor.
As pessoas, geralmente, Você vai num tratamento, o que você faz? Deixa eu olhar o joelho, tira a ressonância do joelho, faço não sei o que no joelho, e gelo no joelho, e choque no joelho, e liberação miofacial ali na região. Você vai fazendo tudo no joelho. Você não olha pro teu pé. Se você não olhar pro pé, você não vai achar a causa. Vai acontecer de novo, né? Provavelmente. Não, o mecanismo causador nunca saiu dali. Então você faz uma cirurgia lá para hérnia de disco, você coloca lá umas próteses e tal, não sei o que, legal. Você continua pisando torto, que a hérnia pode também nascer de uma pisada torta. Eu estou usando a pisada porque é um exemplo mais fácil da gente fazer. Mas ela pode vir de uma timidez. Você é tímido, fecha todos os seus ombros, não tem costas que aguenta alguém que anda assim. Vai com o tempo. Você entende? E se você não levar em conta essa timidez, não importa o que você faça com as suas costas, ela é uma vítima desse processo. Então, por isso que a gente fala corpo, mente e espírito. Podia ser a pisada, poderia ser um estresse. O cara estressado, ele não anda, ele soca o chão. Pá, pá, pá. Entendeu? Entendi. E não importa o quanto você faça com o corpo, que se ele não mudar como ele vê a vida dele, talvez você não ache a solução. Então, a gente vai aprendendo e vai testando coisas e observando a resposta e se nutrindo por ela. Entendi. E o maior elemento para isso é a dor. Tá. No processo de reabilitação, pelo menos. Mas existem outros elementos, mas a dor é o maior referencial. Porque o corpo não vem com manual. As pessoas são singulares. Não tem muito como eu usar o que eu aprendi com outra. Se você quiser um exemplo bom, é assim. Pensa no teu último relacionamento e cria uma regra para aquele. Ele funcionou por 5 anos. O que eu fiz de bom lá? Fiz isso. Teve no dia 3 de abril de 2002, eu levei flores para ela. Então, no dia 3 de abril de 2024, leva lá para tua esposa a flor e vê se vai dar certo. Porque é isso. Entendi. Todo relacionamento vai ser diferente. Então, você não tem manual de instrução, o corpo não consegue te mandar um WhatsApp para falar o que aconteceu. Ô, bicho, tá pisando torto aí. Melhora essa pisada aí. Então, como que ele te avisa isso? Pela dor. A gente sente dor, qual a primeira coisa que a gente faz? Eu tomo um remédio. Pronto. É isso. O que você acabou de fazer? Né? O que você acabou de fazer? Você acabou de matar essa comunicação do corpo. Sim. Já aplaca a dor ali. Beleza. Só que ele tava falando assim, cara, toda vez que você pisa torto, as minhas costas pagam a conta. Aí o que você fez pra ele? Você mandou ele calar a boca. E continuou pisando torto. Fica quietinho aí. É como se você tivesse um carro que tá fazendo barulho no motor e você aumenta o rádio. Coloca lá Black, aumenta lá a live e vai cantando e... Não tô te ouvindo, meu carro tá bom. Se eu não ouço, tá bom. Né? Tá ótimo, E a gente não faz isso com o carro. Por quê? Porque o carro a gente comprou, né? E quando a gente acha que tem mais valor porque a gente pagou, né? O corpo veio de Mas graça. pelo contrário, né? É a única coisa que você vai carregar do dia que você nasce é o dia que você morre. Agora